Na teologia, assim como em várias outras partes da nossa vida, analisar algo com preconceito é sempre um fator limitador. É sempre uma característica que nos impede de crescer e de aprender com mentes geniais e aprender conceitos novos e aprender conhecimento novo. Hoje, por exemplo, eu apresento a vocês o perfil teológico de Adolf von Harnack. Eu sou o Dr. Jansen Racco, teólogo, historiador. Você é bem-vindo, bem-vinda aqui no canal. Por isso, inscreva-se no canal, ative as notificações e tenha ciência todas as vezes que estrearmos um vídeo novo, fazermos uma live e tivermos qualquer atividade por aqui, pois a sua participação é muito importante. Além disso, também quero convidar você a se tornar membro deste canal. Por apenas R$ 7,99 por mês, você tem acesso a conteúdos exclusivos, descontos em todos os meus cursos online e ainda participa de sorteios mensais, que com toda certeza você vai gostar dos prêmios que nós sorteamos todos os meses. Adolf von Harnack foi o maior teólogo do final do século XIX e início do século XX. Foi um teólogo muito criterioso do ponto de vista científico e alguém que produziu uma teologia de grande refinamento e também de grande profundidade. Nasceu em 1851 e o seu primeiro contato com a teologia foi sob a orientação do seu pai, que também era um teólogo, também era um professor de teologia. Depois desse primeiro contato com a teologia ensinada através de seu pai, o Harnack ingressou na Universidade de Leipzig, um importante centro teológico da Alemanha, e ele fez os seus estudos em Leipzig e anos depois se tornou professor dessa importantíssima faculdade de teologia. Adolf Harnack foi muito influenciado por outro teólogo do século XIX chamado Albert Ritschl, que era um historiador do dogma do cristianismo e que analisava como a teologia cristã se desenvolvia ao longo da história. O Harnack não só tinha grande admiração pelo pensador que era o Albert Ritschl, como também pela sua própria pessoa, e trilha o caminho que o seu professor havia apontado para ele. Também se torna o Adolf Harnack um importante historiador do dogma e também um grande estudioso sobre o Novo Testamento. O Adolf von Harnack trabalhou na Universidade de Marburgo, também na Alemanha, e também um importantíssimo centro teológico. Tentou retornar para Leipzig, mas foi impedido pelas autoridades eclesiásticas daquele lugar, daquela região, e também chegou a trabalhar na Universidade de Berlim. E assim a gente tem uma noção da grandeza que é o teólogo do qual nós estamos falando, por ter trabalhado em importantes centros como Leipzig, Marburgo, Berlim. Com toda certeza não era para qualquer um. O Adolf von Harnack foi um habilidoso escritor, além de ter sido um pesquisador profundo e cientificamente criterioso na elaboração do seu trabalho. Como professor, o Adolf Harnack teve, claro, inúmeros alunos, dentre os quais destaco Karl Barth, que foi seu aluno, que entregou trabalhos, por exemplo, um trabalho que ele fez sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo, e que o Harnack fez uma pequena observação, mas ficou ciente que estava diante de um promissor teólogo, que era Karl Barth, que depois veio a se confirmar de fato como um grande teólogo. Tem uma foto em que outros teólogos fizeram essa leitura do encontro entre Harnack e Karl Barth, e um teólogo chegou a dizer que aquele não era um encontro comum entre duas pessoas, nem um comum encontro entre dois homens, dois pensadores apenas, mas era o encontro de duas gerações exponenciais de teólogos, como de fato acabou sendo mesmo isso. O Harnack, o grande teólogo do final do século XIX até a Primeira Guerra Mundial, e o Karl Barth, o grande teólogo da geração pós-Primeira Guerra Mundial, grande nome
da teologia do século XX. Como pesquisador, Adolf Harnack pesquisou a influência do helenismo na teologia cristã e vai percebendo como a helenização da fé cristã traz influências externas para a formação do dogma, para a formação do pensamento teológico. E também dedicou os seus últimos anos de vida a estudar a formação do cânon de Marcião, que foi o primeiro nome a tentar produzir um cânon do Novo Testamento. Claro que o seu cânon não é aceito pela Igreja, pela estrutura oficial da Igreja no seu tempo, que depois produz um outro cânon que vem a ser o oficial, aquele que vai estar nas nossas Bíblias, nos nossos Novos Testamentos. Porém, o primeiro a fazer essa tentativa foi o Marcião, e o Harnack procura pesquisar e estudar a influência que essa primeira tentativa marcionita gera na formação definitiva do cânon do Novo Testamento. Adolf Harnack teve uma carreira docente muito vasta, muito profunda, muito produtiva, tanto que, por essas e por outras, o Harnack foi premiado, condecorado várias vezes ao longo da sua vida, ao longo da sua formação, e sem dúvida nenhuma ele deixou uma obra vasta, uma obra com alto critério acadêmico, com alto critério científico e com alto refinamento intelectual. Infelizmente, aqui no Brasil ainda tem muito pouco do seu pensamento traduzido para o português. O Harnack é classificado como um liberal e, geralmente, aqui no Brasil, como não se entende o que foi o liberalismo e quem foram os teólogos liberais, muitas vezes se apresenta o liberalismo de uma maneira preconceituosa, de uma maneira superficial e rasa. E dessa maneira, nós acabamos por desprezar, deixar de lado grandes teólogos, grandes mentes e produções teológicas das mais significativas, das mais importantes. E, infelizmente, no Brasil tem muitas pessoas que classificam o liberalismo de modo superficial e pejorativo, sem sequer conhecer o liberalismo, sem nunca terem lido obras sobre o liberalismo, sem nunca terem lido obras dos principais teólogos liberais. Teologia em específico, as ciências humanas de uma maneira em geral, não se faz dessa maneira. Nós não podemos formar opiniões sobre pensadores, sobre produções teológicas, sem nunca termos lido esses pensadores de fato e por apenas nutrirmos informações geradas por terceiros que também não os leram e que muito menos os entenderam. Então, a teologia, a boa teologia, não pode ser feita com preconceito, não pode ser feita unilateralmente quando você estuda apenas aqueles teólogos e aquelas escolas que são concordantes com a sua denominação, com o seu modo de pensar, porque se a gente faz com preconceito e unilateralmente a teologia, a gente não está aprendendo teologia, a gente apenas está aprofundando um conhecimento muito restrito de uma única denominação e levando em consideração apenas um único ponto de vista e desprezando toda uma série de conhecimento e desprezando mentes brilhantes e produções magníficas, como sem dúvida nenhuma foi o caso desse grande pensador chamado Adolf von Harnack, que morreu em 1930 aos 79 anos de idade, deixando um grande legado pessoal e intelectual e deixando uma obra vasta, ainda quase toda ela em alemão, alguma coisa já traduzida para o inglês, mas para o português ainda pouco traduzida e pouco conhecida. Conhecer teologia e conhecer os grandes teólogos, os teólogos originais, é uma tarefa, é um desafio que nos convida a cada dia para podermos pensar e ampliarmos a nossa formação. Antes de me despedir nesse vídeo, eu quero convidar você a estar conosco nas nossas lives do dia 28, 29, 30 de junho, sempre
às 8 horas da noite, quando nós teremos a primeira semana teológica do nosso canal. Teremos convidados e convidadas especiais conosco, trabalhando o tema Uma Nova Teologia para um Novo Tempo, e eu tenho certeza que esses dias vão acrescentar muito para a sua reflexão e para a sua formação teológica, e claro, você pode participar aqui conosco desses 3 dias que serão muito legais. Outras sugestões, comentários, você pode usar o e-mail que aparece na descrição desse vídeo, como também nos seguir nas redes sociais, tem o link também aqui na descrição do vídeo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Se não é membro, torne-se membro. Deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais e ajude esse canal a crescer, a se desenvolver e a produzir cada vez mais, cada vez melhor para você e para todos e todas que vêm aqui no nosso canal. Um abraço, se cuidem e até a próxima oportunidade.